Mateus capítulo 13, o verso 44 é o texto da nossa reflexão. E eu quero convidar você a... Eu sei que você tem a sua Bíblia aí, você deve abrir a sua Bíblia aí, para acompanhar até como está na sua versão. Mas eu quero convidar você a, de acordo com o que está na tela aqui, você leia comigo agora, tá? Esse texto aqui, que está na versão da NVI. Eu queria que você, com toda atenção, lesse, prestar atenção naquilo que esse texto diz. Vamos lá, juntos? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Jesus, ele amava contar histórias, né? Se você já parou em algum momento e leu assim os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, você se depara sempre com alguma história que Jesus contou. Mas essas histórias, elas não eram simplesmente histórias interessantes, algumas até um pouco engraçadas, né? Quando você lê essas histórias, mas eram histórias inteligentes. E por trás dessas histórias inteligentes havia sempre um grande ensinamento, né? Nunca Jesus contava história por contar história, mas ele contava histórias que eram muito inteligentes, com ensinamento por trás, o que a gente chama de um fundo moral, que é muito interessante de você olhar, de você perceber e você aplicar na sua vida, né? Essas histórias, elas não eram necessariamente histórias reais, não eram assim, Jesus não estava contando uma história real, mas também não eram histórias absurdas, eram histórias que podiam acontecer. Então, ainda que ele não estivesse contando fatos, ele estava contando ilustrações que espelhavam fatos, né? Coisas que podiam acontecer. Como essas duas histórias aqui, né? Coisas que podiam acontecer. Alguém pode encontrar, de fato, um tesouro mexendo num campo. E alguém pode, ao procurar pérolas, achar uma pérola de grande valor, né? Então, não eram histórias assim fora da realidade. Eram histórias que poderiam acontecer na realidade, embora o que ele está contando não sejam histórias reais, né? Ele está ilustrando apenas, fazendo comparações apenas. No caso de Mateus, que é o texto que nós estamos lendo aqui, ele agrupa várias dessas histórias no capítulo 13. O capítulo 13 de Mateus é uma concentração de histórias chamadas de parábolas, né? Onde Jesus ele conta as histórias e elas começam com esse início: o reino dos céus é semelhante a, né? Ou dependendo da versão, como a que nós temos aqui, o reino dos céus é como, né? Ele está fazendo uma comparação do reino dos céus com aquilo que ele está contando, ilustrando ali. Essas duas histórias que nós lemos aqui, elas têm o mesmo fundo moral. Então, são duas histórias com conteúdo semelhante, e ele quer ensinar a mesma coisa, né? São duas histórias que ele conta, porque, às vezes, em uma não é tão aplicável a você, mas na outra é, né? Uma não fisga o coração, mas a outra fisga. Mas são duas histórias que têm o mesmo fundo moral. Uma vai falar de um homem que vendeu tudo que tinha para comprar um campo, porque naquele campo tinha um tesouro de grande valor. E a outra história, de modo semelhante, fala também de um homem que ele está acostumado a comprar, negociar pérolas, e ele também vende tudo que tem, porque de repente ele encontra uma pérola que diz que tem muito valor, e aquela pérola para ele é um grande tesouro, e ele quer então adquirir aquele tesouro ali. Então, tanto o tesouro quanto a pérola indicam o valor incomparável do reino de Deus. E Jesus então ele está contando essa história, querendo significar que no reino de Deus acontece assim. Quando alguém entende a preciosidade da salvação, ela vai deixar qualquer coisa, porque ela valoriza essa salvação que está em Cristo Jesus, né? Então, esse é o fundo moral dessas duas histórias. Quando nós entendemos o valor, quando nós entendemos
a preciosidade que é a salvação em Cristo, nada vai nos fazer nos apegar àquilo, né? A gente vai abandonar tudo porque nós queremos aquilo lá. Então, nós podemos aprender isto dessas duas histórias. Não há nada melhor, nem mais valioso do que a salvação que Deus oferece em Cristo Jesus. É isso que eu quero que você aprenda nessa noite, né? Tem nada. Nada que seja melhor, nada que seja mais valioso do que a salvação que Deus está oferecendo em Cristo Jesus. Por mais que nós temos igrejas lotadas, pessoas seguindo religiões diversas, nem sempre as pessoas entendem isso que está dizendo aqui. As pessoas, às vezes, elas estão acostumadas a irem numa igreja, elas estão acostumadas ou querendo seguir alguns ritos religiosos, mas elas não estão entendendo o que é salvação. E por isso, então, elas continuam com as vidas não transformadas. Elas não vendem tudo que têm, porque elas não estão entendendo o que Deus ofereceu em Cristo Jesus. Porque ela não entendeu ainda que não há nada melhor, não há nada mais valioso do que essa salvação que Deus nos dá em Cristo. Então, eu quero que você medite comigo nessa noite aqui em 3 dimensões da salvação, tá? Eu quero que você imagine assim, como se a salvação fosse um triângulo, sabe? Então, é uma coisa só, mas tem 3 lados. Eu quero que você olhe comigo cada lado. E essas histórias, Jesus está contando, muito bem contadas, como eu disse, são histórias inteligentes, e Ele está contando essas histórias, mostrando esses 3 lados que tem na salvação, que é importante que a gente compreenda, porque se você já é salvo, eu quero crer que a maioria de nós aqui você então vai agradecer hoje por essa salvação. Que você vai renovar a motivação e vai entender que coisa preciosa que você tem na mão, no coração, né, na vida, para a eternidade. E se você não tem, essa é a noite que Deus talvez preparou para a sua vida, para que você ouça essas coisas e diz, olha, eu quero esse triângulo na minha vida também. Né? Esses 3 lados de uma coisa só, que é essa salvação preciosa em Cristo Jesus. Então, a primeira dimensão da salvação é a dimensão do encontro. Olha lá, versículo 44, diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, encontra esse tesouro. Versículos 45 e 46 diz que o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, aí ele faz alguma coisa. Tanto o tesouro oculto no campo, quanto a pérola avaliada ali pelo negociador de pedras preciosas, né, precisaram ser encontradas, né, encontrados. Alguém tem que encontrar. Esse é um lado da salvação. Isso é uma dimensão da salvação. A salvação começa com o encontro. Em algum momento da vida você tem que encontrar. Ninguém nasce salvo. Ninguém. Davi dizia no Salmo que eu nasci no pecado. E em pecado me concebeu minha mãe. Então, desde que você nasceu, você é um pecador, né? Então você nasce, nós nascemos como pecadores. Ninguém nasce salvo. Ninguém nasce já para ir para o céu, né? Essa é a condição humana desde Adão e Eva. Todos nós somos marcados pelo pecado. Porque nós somos reproduzidos de Adão e Eva. Então, toda cópia que vem de lá tem uma natureza pecaminosa. Então, nós nascemos já perdidos. Em algum momento da vida, nós precisamos encontrar esse tesouro. Nós precisamos achar esse tesouro. Não é porque a sua mãe, o seu pai te criaram numa igreja, nunca te deixaram beber uma cervejinha, né? Nunca permitiram você dar uma escapadinha, que você então já está salvo. Porque a salvação, ela é um encontro pessoal. Alguém precisa encontrar alguma coisa. É isso que essas histórias acabam dizendo aqui. Salvação parte de um encontro. Precisa haver um encontro. E Jesus estava despertando os seus ouvintes para o fato de que a salvação é como um tesouro escondido, e um tesouro que precisa ser encontrado. Ele está lá. E ele também diz que é como uma pérola rara,
que ela precisa ser achada por alguém que saiba reconhecer essa pérola como rara, como preciosa. Então a salvação não é algo inerente ao ser humano. Nós não nascemos salvos. Em algum momento nós precisamos encontrar esse tesouro escondido. Nós precisamos aprender a reconhecer essa pérola. Entender, ó, isso aqui eu preciso adquirir. Não é algo que já está em mim, que já veio comigo. Não faz parte da natureza humana. A natureza humana é pecaminosa. E Deus então vai nos dar oportunidades para que a gente encontre esta salvação preciosa. E é interessante que, para alguns, vai ser como um tesouro escondido no campo, aonde praticamente você tropeça no tesouro. Eu tenho certeza que se nós abríssemos aqui, para as nossas histórias, nós íamos encontrar histórias assim. Como é que você foi salvo? Por que você segue a Cristo? A pessoa diz assim, praticamente eu tropecei nele. Eu não estava buscando. Eu era um pagão, um jebuseu, um amorreu, ferezeu. Eu não queria saber de nada com Deus. Mas um dia, eu me deparei com Deus. E quase que Jesus veio e torceu meu braço. Falei assim, ou você vai, ou eu te quebro. Você tropeçou no tesouro. Não era uma coisa que você estava buscando. Mas você sentiu que ali houve um encontro. E a partir do encontro, sua vida mudou. Mas para outros, é como um especialista em preciosidade que está em busca de algo valioso. E ele acaba encontrando. Ou seja, um dia a busca tem recompensa. E talvez alguns de nós aqui vai dizer assim, não, eu sempre fui muito religioso. Fui criado numa família de princípios, de valores. Então, assim, eu sempre busquei alguma igreja, busquei alguma religião, sempre li a Bíblia, sempre fui uma pessoa boa. Eu nunca experimentei um cigarro, eu nunca quis andar no caminho errado, eu sempre estive buscando. Mas ainda assim, teve um dia que você encontrou o que você estava buscando. Quando a gente olha para a narrativa do livro de Atos, a gente pode pensar dois exemplos de pessoas que têm exatamente a ver com a maneira como Jesus está contando essas histórias, né? Uma delas é o Saulo. Saulo tropeçou em Jesus, né? A Bíblia diz que Saulo era um perseguidor da igreja. Ele queria matar os cristãos. Porque na concepção dele, judaica, ele era um judeu piedoso, rigoroso. Ele achava que o cristianismo era uma seita, precisava ser abatida, combatida. Ele então passa a perseguir os cristãos. Ele diz que um dia ele estava indo, né, no caminho de Damasco, na Síria, e de repente Jesus apareceu para ele no caminho. Diz que ele caiu no chão, ficou cego. E Jesus falou para ele, por que você está me perseguindo? E aí ali ele se converte. E essa história é replicada pelo menos 3 vezes no livro de Atos. Ele contando a história, tão impactante que foi na vida dele. Porque ele tropeçou no tesouro. Ele não estava buscando, mas de repente apareceu o tesouro na frente dele. E que homem magnífico, né? Que cartas espetaculares. Se você arrancar as 13 cartas de Paulo do Novo Testamento, você praticamente fica sem nada. Porque nós dependemos, a nossa doutrina depende desse olhar, dessa mente brilhante que Paulo tinha. Que é o Saulo que virou Paulo, você sabe disso, né? Mas é uma pessoa que não estava buscando a Deus nesse sentido de que, olha, eu quero achar o Cristo. Não, ele não queria. Mas ele tropeça em Jesus, no caminho de Damasco. E outro exemplo é o exemplo de Cornélio, né? Cornélio é o cara que nasceu piedoso, né? Diz que ele fazia esmola, fazia as orações, ele buscava o Senhor. Mas ainda assim, um dia diz que um anjo aparece para ele e diz assim, olha, você precisa chamar o Simão Pedro. E ele tem que explicar para você o Evangelho. O que é o Evangelho, de fato? Mas para mim, Cornélio era alguém que buscava uma pedra preciosa. E num dado momento ele encontra. Mas ele tinha aquela vida piedosa, regrada, cuidadoso, né? Um homem que, olha, tem alguma necessidade, eu vou suprir.
coração bondoso. Mas ainda assim Deus entende que ele precisa ser encontrado, ele precisa ser achado, ele precisa encontrar esse tesouro, essa pedra preciosa. E isso então acaba acontecendo. Enquanto Deus falava com Cornélio, Deus falava com Simão Pedro, junta os dois para que ele entenda a preciosidade da salvação. Isso deve despertar em nossos corações um sentimento de gratidão a Deus. Porque Deus, ele proporciona para nós esses encontros. E o Evangelho é assim. O Evangelho começa a partir de um encontro. Esse é um dos lados, é uma das dimensões da salvação. A salvação, ela acontece na dimensão do encontro. Pensa na sua experiência. Você já encontrou o tesouro da salvação? Então, se alegre, agradeça. Porque você já encontrou esse tesouro. Talvez você tenha tropeçado nele. Você nem estava buscando, mas de repente, opa, a graça me achou. A graça me abraçou, me encontrou. Achei um tesouro escondido num campo. Se você ainda não achou, mas você tem buscado, eu tenho absoluta certeza que você vai acabar encontrando essa pérola de grande valor. Você vai. Porque essa é uma experiência que Deus proporciona para nós. Se você estiver buscando, coração sincero, uma hora você vai encontrar, você vai perceber, isso aqui é de grande valor. E vale a pena, então, qualquer esforço para que eu possa obter essa pérola de grande valor. Jesus diz que o reino dos céus é como um tesouro que precisa ser encontrado, ou uma pérola que precisa ser descoberta. Isso para expressar como é precioso esse plano que Deus tem para a humanidade. Então, se você já entendeu tudo isso, agradeça. Se você ainda não entendeu, comece a dizer para Deus, Deus, olha, eu estou querendo ou tropeçar nesse tesouro, ou eu estou querendo entender esse valor, para que eu possa fazer alguma coisa da minha vida a partir disso. Uma segunda dimensão da salvação, né, nesse triângulo da salvação, é o esforço. Qual foi a reação do homem que encontrou um tesouro escondido no campo? Versículo 44 diz que certo homem, tendo encontrado, diz que ele escondeu de novo o tesouro ali. E o que ele fez na história de Jesus? Né? Diz que ele, cheio de alegria, ele vendeu tudo o que ele tinha e ele comprou aquele campo. Olha quanta ação, quanto esforço ele fez. Olha a reação que teve aquele que estava buscando pedras preciosas. Versículo 46 diz que, encontrando uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Presta atenção numa coisa, qualquer sacrifício vale a pena quando a gente compreende o valor da salvação. Qualquer sacrifício. E Jesus mostra nas suas histórias que esses dois homens resolveram sacrificar qualquer coisa para obter o reino de Deus. Eles venderam tudo que tinham por causa daquele tesouro ou daquela pérola. Porque eles entenderam o valor. Eu diria que nesse esforço tem entusiasmo, tem encanto. Eles ficam tão encantados com o tesouro, tão encantados, né, com a pérola, tão entusiasmado com o que achou, que entendeu, vale a pena esse esforço. Entenda uma coisa, preço é diferente de valor. Nós temos coisas que nós pagamos um preço, mas que não vale aquilo. Não vale. E tem coisas que não têm preço, mas têm valor. Crianças entendem muito bem isso, né? Tenta dar para alguém aquela boneca sem cabeça que a criança tem. Não vale nada aquilo. O preço, nada. Zero. Quem quer comprar uma boneca sem cabeça?
mas tem um valor para aquela criança. Ela gosta do boneco, ué. Vai fazer o quê, né? Porque para a criança o importante é o valor, não o preço. Às vezes você vai numa loja e a criança escolhe uma coisa que o preço, mas para ela tem valor, ela quer aquilo lá. Então, às vezes, pai e mãe falam assim, mas filha, eu não paguei nada disso aí, vamos dar isso para outra criança. Não, porque para ela não é a questão do preço que você pagou, é a questão do valor, é o que vale para ela. E aqui nós temos uma noção de valores nessas histórias muito precisas. O que essas histórias estão dizendo é que esses homens, eles entenderam o valor daquele tesouro, entenderam o valor da pérola. Então, quando você entende o valor, você paga qualquer preço. É assim que se faz, por exemplo, com carros antigos, né? Se você começar a somar peça, esse preço não é justo. Mas a questão é, existe um valor. Porque esse carro foi do pai não sei de quem, né? Ou você vai comprar uma casa, a casa é histórica, ela tem um valor histórico. Então, paga-se um preço por conta do valor que está nela. Entende a diferença? Então, a salvação, ela tem muito mais a ver com valor do que com preço. O valor é incalculável, incalculável. O preço, nós sabemos. Foi a vida de uma pessoa. Você vai olhar e falar assim, mas qual o preço da salvação? Foi a vida de Jesus. É a vida de um homem. A vida de um homem-deus, de um Deus-homem. É isso. Esse é o preço. Mas é difícil entender o valor, não é? Porque você vai dizer assim, a vida, tanta gente morre, quanta gente já morreu pela Covid aí. O que é uma vida? Né? O que vale uma vida? Mas você precisa entender o valor. Quanto vale aquela vida, aquele sangue derramado na cruz por você? Isso é diferente. Então, salvação envolve esforço quando você entende o valor. Se você entender o valor, você vai dizer assim, ó, vale a pena pagar qualquer preço. Vale a pena o meu esforço. Porque eu entendi o valor. Quanto vale a minha salvação? Então, por causa disso, eu entendo assim, eu posso pagar qualquer preço. Eu não vou ficar olhando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não. Porque a salvação, ela é pela graça e o seu valor é incalculável. E quem encontra esse tesouro, essa pérola, deve fazer qualquer coisa para possuí-la. Quando a gente entende o valor, não importa o preço. Muitos acham que porque a salvação é de graça, não, porque a salvação é de graça. Então, já que ela é de graça, eu não preciso fazer nada, e acabou. Mas foi isso que Jesus ensinou? Em Lucas 9, 23 e 24, diz que Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha o preço. Esse é o preço que tem que pagar, é o esforço. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Em Lucas 13, 24, Jesus também dizendo, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Tem esforço. É uma porta estreita. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então entenda, quando nós compreendemos o valor da graça, nós pagamos o preço para viver para a glória de Deus. Porque nós entendemos o valor da salvação. E já que eu entendi o valor, merece o meu esforço. Agora, esse esforço não é para quitar. Não é para quitar a salvação. Mas esse esforço é para expressar a compreensão da preciosidade da salvação. E é para agradecer aquilo que de graça nós obtemos
em Cristo Jesus. Obtivemos em Cristo Jesus. Amém? Entende isso? Esse é um lado, é um outro lado da salvação. É o esforço. Talvez tenhamos que orar nesta noite, pedindo a Deus, Deus restaura a minha noção de valores, porque ela está danificada pelo pecado. E às vezes eu tenho algo tão precioso que é a salvação, e eu não valorizo isso. Eu acho que isso é pouco. E eu fico orando, pedindo que eu queria trocar de carro, eu queria trocar de casa, eu queria uma família diferente, eu quero um monte de coisa, e você não se lembra de que você tem uma coisa muito preciosa, que é a salvação. E passa a vida reclamando, porque não percebe o valor do que você tem. Você tem a coisa mais preciosa. Porque você pode viver aqui 90 anos, 100 anos, mas isso não é nada quando comparado à eternidade. Deus está preocupado com a sua eternidade. Você está preocupado com uma fatia de tempo que é muito pequena quando comparada à eternidade. Por isso que é importante você pedir a Deus, Deus resgata em mim essa noção de valor. Eu preciso ter noção de valor diferente, para que eu viva de uma forma mais esforçada, porque eu vou entender que vale a pena qualquer esforço aqui, por conta de que eu entendi o valor da salvação. Então eu posso pagar qualquer preço, não precisa ficar reclamando de nada, porque Deus não está obrigado a me dar mais nada, que eu tenho algo de grande valor na minha vida. E a terceira dimensão dessa salvação que nós temos em Cristo é a dimensão da escolha. Voltando ao verso 44, diz que esse homem, que acha o tesouro escondido no campo, diz que ele, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, aquele que tinha o tesouro. E veja que o verso 46 diz que ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola lá. A questão é, aquela pérola, aquele campo. Né? Ou seja, aparentemente, quando você olha para a história de Jesus, parece um mau negócio. Não é um mau negócio? Ora, se você se depara com um campo, e o campo tem um tesouro lá. Aí você vende tudo que você tem e compra só um campo, é um mau negócio. Imagina um homem que ele tem pérolas, ele negocia pérolas. Ele acha uma pérola de grande valor. Ele vende tudo que ele tem e compra uma pérola. É um mau negócio, não é? Você olharia assim. Se você tiver 5 casas, amém? Eu estou esperando alguém falar amém, porque eu falei, esse é o abençoado. Aí tem 5 casas. Ninguém fala amém, fica quietinho, né? 5 casas. Aí você vende as 5 casas para comprar uma casa só. Isso é um mau negócio. A não ser que esta casa única que você comprou, vendendo aquelas 5, tem um valor maior do que aquelas 5. Não é? A não ser que, independente das 5 que eu desfiz, eu quero essa. Porque eu estou escolhendo esta. Ou seja, salvação envolve escolha. Que envolve uma avaliação de que aquele campo, ou aquele tesouro, e aquela pérola vale mais a pena do que todas as outras, todos os outros campos que eu poderia adquirir. Percebe a inteligência da história que Jesus conta, né? Está chamando a atenção para isso. A boa escolha tem a ver com o significado, não com a quantidade de coisas que nós adquirimos. É o significado dessa coisa única que eu estou adquirindo, em detrimento de outras coisas que eu estou deixando. A aquisição do campo ou da pérola envolveu uma escolha entre o que se queria reter e o que poderia abrir mão. Salvação envolve isso. Você tem que escolher. Para que eu tenha isso, eu vou deixar outras coisas. Tem a ver com seleção. Você seleciona o que é importante para você e coisas que você quer
tirar da sua vida. Salvação envolve isso. O reino de Deus também é uma escolha. É desfazer de vários caminhos para trilhar um caminho só. É recusar outras portas para entrar numa porta só. É rejeitar muitas ofertas para abraçar uma oferta só. Isso é evangelho. Isso é reino de Deus. É isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós saibamos escolher. É um momento da vida, você não nasce com isso. Mas é um momento da vida que você diz assim, olha, eu me deparei com um tesouro, me deparei com uma pérola de grande valor. Eu não quero tudo isto que está a meu dispor. Então eu vou vender tudo isso, eu vou me desfazer de tudo isso, em detrimento disso aqui, que eu quero isso para mim. Isso é mais importante, tem mais significado para mim do que todas as outras coisas. Salvação envolve escolha. Não estou aqui querendo mexer com calvinismo, com arminianismo, não estou falando nada disso. Só estou dizendo assim, que salvação envolve o fato que você vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter esta coisa chamada salvação. Por isso que Jesus diz que a porta é estreita. Não dá para entrar com tudo que você está querendo. Tem coisa que você tem que deixar para fora. E as histórias que Jesus conta falam sobre isto, né? Eu vou abrir mão de dezenas, talvez centenas de coisas, para ficar com uma coisa só. Porque essa única coisa me traz maior satisfação, tem valor maior, tem significado mais relevante para mim. Por isso, então, eu posso abandonar um monte de coisa para ficar só com essa coisa aqui. Por isso, eu quero lembrar o que Jesus queria ensinar com essas duas histórias. Não há nada melhor, nem mais valioso do que a salvação que Deus oferece em Cristo Jesus. Pensa nisso, pensa nessas três dimensões da salvação. O encontro, o esforço, a escolha. Precisa encontrar, precisa se esforçar, precisa escolher. É uma salvação só, mas tem três lados. Nós precisamos aprender a lidar com esses três lados. Se você já encontrou, agradeça. Já tem o tesouro, já tem a pérola de grande valor. Vamos agradecer por isso. Se você não encontrou, oportunidade de hoje, encontrar, está aqui, está disponível, pega, né? Abraça isso. Se esforce. Não fique achando assim que a salvação, por ser de graça, pela graça, ela é a salvação barata. Ela não é. Você nunca vai entender o valor. Você pode entender até o preço. A vida de um homem que foi oferecida na cruz. Esse é o preço. Mas você precisa entender o valor. Quanto vale a vida de um homem que não é homem simples? Quanto vale a vida de um homem que é cordeiro perfeito? Que é Deus encarnado? Que derrama sangue na cruz para cumprir promessas do Antigo Testamento? Quanto vale isso? Então eu preciso esforçar. Porque se eu entendo o valor, eu vou pagar o preço. Eu vou me esforçar. Para que eu possa viver intensamente essa salvação. Demonstrar entusiasmo, alegria, encanto. Me esforço como resultado disso. E entenda que é uma escolha. A gente vai continuar tendo que escolher entre coisas e coisa, né? Então eu vou deixar um monte de coisas e vou ficar com uma coisa só, porque eu entendo que esta coisa só é muito preciosa. É a salvação em Cristo. É a pérola de grande valor. É o tesouro escondido no campo. Vamos orar por isso? Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento e nós vamos orar. Vamos clamar a Deus que nos ajude a trazer tudo isso que nós ouvimos para dentro de nós, né? E transformar isso numa vivência
transformadora nessa semana em nossas vidas. Queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei qual a sua condição. Como que você entrou aqui, ou quem está em casa também, às vezes assistindo pela televisão, no computador, no celular. Talvez você possa parar nesse momento. E você possa orar a Deus, dizendo a Deus o que eu vou dizer agora. Fale aí no seu coração para Deus. Deus, eu me sinto hoje diante de um tesouro escondido no campo. Diante de uma pérola preciosíssima. E eu quero deixar tudo para obter esta pérola. E eu quero, Deus, manifestar a alegria que os homens, na história que Jesus contou, manifestaram. E eu quero fazer todo o esforço, pagando o preço, não para quitar a salvação que é de graça, mas para demonstrar que eu entendo a preciosidade dela. E para agradecer por tão grande feito de Jesus na cruz por mim. E eu quero ainda pedir a Deus que o Senhor me ajude a fazer a escolha. E hoje eu escolho, com a minha boca confessar Jesus como Senhor, no meu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu sei que fazendo isso, eu serei salvo. Ó Deus, eu quero te agradecer, porque eu sei que pessoas fizeram essa oração nesse momento. E eu sei que todas as vezes que pessoas fazem orações assim, de todo o coração, o Senhor salva pessoas. E nós cremos, ó Deus, que hoje é uma noite de salvação. E eu peço, ó Deus, abençoa pessoas que estão aqui, outras que estão ouvindo neste momento, vendo de casa, outros que verão em outros momentos. Mas eu peço, ó Pai, que a Tua salvação alcance muitos corações. Ó Deus, que pessoas tropecem no tesouro precioso da graça. Que pessoas que têm buscado, que têm se esforçado até aqui, encontrem essa preciosa pérola. Senhor, abençoa todos aqueles que têm certeza plena de salvação, mas que talvez por causa da caminhada da vida, pelas dificuldades que enfrenta, não têm demonstrado alegria, entusiasmo, gratidão ao Senhor. Eu peço a Deus que nesta hora o Senhor recupere, restaure dentro de nós esse coração grato, essa alegria por esse tesouro que o Senhor nos deu, por essa pérola tão preciosa da salvação que nós temos. Nos ajuda, ó Deus, a nos esforçarmos e continuarmos a fazendo boas escolhas, para que assim demonstremos que nós entendemos o valor da Tua salvação e queremos pagar o preço para viver uma vida correta nesta terra. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui. Obrigado por cada pessoa que aqui está. E abençoa aquelas, ó Deus, que não puderam estar hoje por algum problema, alguma enfermidade. Estenda a Tua mão de graça e poder sobre cada pessoa. Mas que ainda assim, ó Deus, unidos aqui, outros por vias online, como igreja, sejamos fortalecidos pela Tua palavra. Oramos por isso, te bendizemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.